O cansaço da morte. Hoje em nossa devocional eu quero falar de um jovem chamado Eutico e usar esse tema muito relevante que é a respeito do cansaço. Infelizmente, o cansaço tem tomado a vida de muitas pessoas. Cada dia que passa, as pessoas arrumam coisas e mais coisas para fazer. Ficam cansadas e sobrecarregadas a ponto de não aproveitarem e nem valorizarem os momentos bons que estão vivendo com a sua família, ou momentos de lazer, ou ainda os momentos tão importantes para suas vidas espirituais. Muitas vezes pensamos que somente o trabalho é que merece toda a nossa atenção e esforço. Daí entramos num nível de cansaço que alcança até mesmo a nossa alma, pois a pessoa pode até dormir muito, mas não consegue descansar, não consegue relaxar no momento que é para fazer isso. Daí, quando está em outros momentos ou em outros ambientes importantes da vida, ela fica com sono, não presta e nem dá atenção a nada ao seu redor. Isso quando não dorme literalmente onde não é para dormir. Vamos lá então saber dessa história desse rapaz chamado Eutico, que dormiu no lugar errado e acabou sofrendo um grave acidente. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você e a sua família. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Eutico e o tema será o cansaço da morte. Vamos ler a palavra do Senhor? Nos diz assim lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 8 ao 10. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida nele está." Irmãos e irmãs, aqui está uma história de um milagre extraordinário operado pelo apóstolo Paulo em nome do Senhor Jesus, claro. A ressurreição de uma pessoa que morreu após um acidente durante um culto, durante a pregação da palavra ministrada por ele, o apóstolo Paulo. Os apóstolos estavam ali, com a equipe de missionários, estavam numa cidade chamada Troade. E como Paulo iria viajar no outro dia, reuniu alguns irmãos no domingo, o primeiro dia da semana, para lhes exortar a respeito do reino de Deus e partir o pão, conforme era o costume. Só que a hora foi passando e o discurso de Paulo se prolongou. E eles estavam no terceiro andar de uma casa, num cenáculo, um lugar de oração. Foi então que uma pessoa que ali estava sentou-se em uma janela para ouvir a ministração da palavra do Senhor. Seu nome era Eutico, um jovem ainda, segundo nos diz aqui o escritor de Atos. Eutico estava com muito sono e adormeceu e acabou caindo do terceiro andar, e muitos foram para lá levantá-lo, só que já o encontraram morto. Paulo então desceu e orou pelo rapaz, que voltou à vida. Aleluia! Que milagre extraordinário, glória a Deus por isso. O Senhor seja louvado por usar os seus servos para apresentar o Evangelho, não somente com palavras, mas com poder e autoridade, até mesmo sobre a morte. Bendito seja Deus. Mas eu quero enfatizar algo aqui a respeito do sono e do cansaço desse jovem em um ambiente de culto. E isso acontece até mesmo hoje em dia, não é verdade, irmãos? Basta irmos a uma igreja e o culto demorar um pouquinho mais, que logo nos levantamos para ir beber água, para ir ao banheiro, ou até mesmo dar uns cochilos durante o culto. Misericórdia! Muitos nem aguentam o cansaço e nem mesmo chegam a irem aos cultos. Dão essas desculpas que estão muito cansados e acabam ficando em casa. O cansaço é realmente um dos grandes problemas da atualidade. E olha que muitas vezes nem é pelo tanto trabalho não, mas sim pelo desequilíbrio e desordem na questão dos horários, nas faltas de disciplina em dar o devido tempo às coisas mais importantes da nossa vida. Muitos gastam tempo excessivo nas telas, seja no celular, na TV ou nos jogos.
irmãos. Alguns outros gastam seu precioso tempo no lazer demais, né? Ou com os amigos em lugares fúteis que não edificam. E quando chegam em casa, chegam cansados, não dão atenção ao casamento e nem muito menos aos filhos. Só querem dormir e não escutam, não participam, não dialogam e depois tudo que construíram ao longo dos anos começa a ruir, começa a ser destruído. Satanás e seus demônios têm usado muito essa estratégia de cansar as pessoas para que elas não consigam dar a devida atenção ao que é mais importante. Ele suga as nossas forças durante o dia para que não tenhamos prazer em estarmos juntos com a família, para não conseguirmos ler a Bíblia. Verdade, irmãos? Vocês já perceberam como nos dá sono quando vamos ler a Bíblia? Pois é, isso acontece até também nos momentos de culto ao Senhor, nos momentos das nossas orações e devocionais. O sono nos pega de tal jeito que não conseguimos nem mesmo raciocinar direito, quanto mais ler alguma coisa ou gastar tempo com diálogos. E esse sono tem levado muitas pessoas à morte, não literalmente falando, claro, mas à morte de sua família, à morte de sua vida espiritual, à morte de suas emoções, pois muitas pessoas andam estressadas devido às tantas coisas que elas têm que fazer e se desgastam emocionalmente, criando estresse, ansiedade e outros males da alma. Talvez seja por isso que muitos dormem uma noite inteira, mas acordam cansados, fatigados, sem ânimo e a ponto de desistir de tudo. Não aguentam pressão, largam mão de tudo que estão fazendo e de todos os seus projetos. Tudo por conta desse tal sono da morte, desse tal cansaço. A direção de hoje para nós é descansarmos no Senhor, termos um descanso verdadeiro e aproveitarmos tudo de bom que estamos vivendo no momento e no ambiente que estamos, sem cansaço, sem sono, com atenção e com louvor a Deus. Amém? Fique com uma frase aqui que eu uso muito. Lembre-se, é muito forte: terra cansada não produz. Na realidade, uma terra cansada dá muito trabalho. Vamos orar ao Senhor e que Deus nos livre desse cansaço da morte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do poder da Sua palavra, que nos corrobora, que corrobora o nosso entendimento, a nossa vida, para que a gente possa mudar as atitudes, os pensamentos e ajustar tudo que está desequilibrado. E muitos hoje, Pai, andam cansados, sobrecarregados por tantas coisas que têm que fazer ou tantas coisas que se envolvem, meu Pai. E quando chegam diante de algo importante, que é cuidar da família, cuidar da sua vida emocional, da sua vida espiritual, ir aos cultos, orar ao Senhor, ler a Bíblia, Senhor, o sono bate, o cansaço vem. E a pessoa acaba dormindo e assim Deus, como Eutico, num momento tão importante, acabou caindo de uma janela e até mesmo morrendo. Oh Deus, para a glória do Teu nome, o apóstolo Paulo foi usado por Ti e ressuscitou aquele rapaz. Mas, meu Deus, que o Senhor nos ajude a não dormirmos nos melhores lugares, nos lugares mais importantes, a não apresentarmos o nosso cansaço como desculpa para não darmos atenção à família, darmos atenção à vida espiritual. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos o descanso do Senhor, acima de tudo nos dê um equilíbrio, que a gente saiba equilibrar, Pai, a vida no trabalho, a vida, Senhor, no lazer, a vida, Senhor, com essas tecnologias doidas hoje que arrancam o nosso tempo. Todos querem roubar o nosso tempo, querem nos roubar da família, nos roubar de Ti, Pai. Por isso nós temos tantas tecnologias hoje, tanto lazer, meu Pai, que às vezes as pessoas ficam perdidas, gastam horas, dias, meu Pai, perdidas em coisas fúteis que não levam elas a nada, Senhor, e perdem o melhor que a vida tem. Ó meu Deus, venha nos ajudar a equilibrarmos a nossa vida e não termos nenhum desses caos na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Tira o cansaço da morte, Pai. Tira esse sono da morte, Pai. Esse sono que vai nos levar a perder alguma coisa na nossa vida. Assim nós oramos, ó Pai, que o Senhor traga alívio, traga conforto e venha tirar toda a sobrecarga de peso dos nossos ombros. Em nome de Jesus,
Jesus, oramos e te agradecemos por tudo e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Manda esse vídeo para alguém que você sabe que está cansado, que está com esse sono da morte, que pode perder alguma coisa devido ao seu cansaço, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Manda uma mensagem pra gente aí no YouTube ou no Facebook também. Muito obrigado por você que está sempre compartilhando esses vídeos, chamando outras pessoas para fazer parte aí da nossa comunidade de aprendizado da Bíblia e também de oração. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia na presença do Senhor. Até amanhã, se Deus assim permitir, e a paz do Senhor Jesus.